Bênção demais. Bênção pura. Queridos, o pessoal fez essa apresentação e quero dizer para vocês que a igreja tem buscado se envolver, obrigado, Dene, com essas questões. E ontem nós tivemos um momento muito especial aqui na igreja, com um grupo que veio, tinha aproximadamente 30 pessoas. Se der tempo, a gente passa um vídeo que nós fizemos no final do culto. E nós fomos para este sinal aqui, com bolas, com mensagem dentro das bolas de sopro, com mensagens evangelísticas, e ficamos louvando a Deus. E foi um tempo muito, muito abençoado. Eu creio que as pessoas foram tocadas e foram evangelizadas. E eu digo a vocês que eu estava falando, não sei com quem foi, que somente na eternidade é que nós iremos saber, irmãos, o que esse trabalho pode ter gerado na vida das pessoas. Só realmente na eternidade. Eu queria te convidar para abrir a Escritura Sagrada, aproveitando esse momento de reflexão, esse momento que as nossas irmãs e o grupo nos trouxe a respeito de um assunto tão complexo, para que a gente meditasse num texto bíblico. Hoje eu preguei sobre o Salmo 46 de manhã, nós tínhamos um bom grupo de manhã, e a gente tem crido que esse grupo vai aumentar, talvez esse grupo cresça muito, porque se Deus quiser, em breve, nós estaremos com esse ambiente todo climatizado. As máquinas já estão instaladas e testadas, as portas já estão sendo colocadas, as brechas vão ser fechadas. Eu creio que talvez mais em algumas semanas a gente esteja cultuando aqui de manhã com um culto maior. O nosso culto de manhã só tem 1 hora e com uma programação mais abrangente. E a gente não vai estar com esse calor todo que nós temos ainda mesmo à noite. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Eu preguei no Salmo 46, mas permita-me ler o Salmo 42 e nós refletirmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre este texto tão lindo da palavra, um texto tão belo, e que Deus nos ajude nessa noite. Abra sua Bíblia, ou pegue seu equipamento eletrônico. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo:
o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos fazer uma breve oração. Senhor da glória, Pai celeste, queremos te agradecer por tudo o que já aconteceu aqui nessa noite. Mas agora, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Ó Deus, que o Senhor inspire os meus lábios, que o Senhor me ajude, Pai, para ser hoje claro, objetivo. Ó Deus amado, que Teu Espírito me assista nessa noite e ajude os meus irmãos a compreenderem, ó Deus, aquilo que vai ser ministrado, mas que acima de tudo, Senhor, eu seja fiel à palavra, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale da Tua palavra, que essa palavra que nós cremos que é a palavra do Senhor, possa tocar em cada coração que está aqui nessa noite. Nós não sabemos como cada pessoa entrou aqui nessa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e nós pedimos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração, com graça, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vendo cada uma necessidade, é o que nós rogamos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, quando eu disse duas coisas hoje, quando expus o Salmo de número 46, não é para que a gente dê aula, não é, e às vezes eu fico pensando cada vez mais, pedindo a Deus para não ser tão teológico, não ser tão professor na hora das exposições, mas é preciso que nós compreendamos algumas peculiaridades da palavra de Deus, para que a gente possa compreender melhor o texto que nós temos em nossas mãos. E eu disse que duas coisas, entre as muitas coisas que nós devemos ter cuidado quando lemos o livro de Salmos, é entender que essas poesias, essas canções, compostas por autores de origem judia, judeus, elas têm uma maneira diferente da ocidental. Essa é uma poesia oriental, a métrica é diferente, a maneira de escrever é diferente, não é como uma mente ocidental escrevendo. Eu vou dar só um exemplo, eu falei hoje para os irmãos, nós percebemos muitas vezes que alguns poetas, alguns autores, eles intercalam, por exemplo, os momentos de adversidade, dificuldade, com os momentos de bênção. E a gente muitas vezes pode ficar confuso quando eles fazem essa alternância. Numa mente ocidental isso não é muito comum. É mais comum falar da tragédia e falar das bênçãos no final. É só para chamar a atenção que a gente fica, como assim? Ele fala uma coisa ruim, daqui a pouco ele fala uma coisa boa, fala uma coisa ruim, mas isso é a métrica da poesia judia, da poesia judaica. A segunda coisa que nós não podemos esquecer é que a grande maioria desses textos, como esse que nós temos em nossas mãos, eles foram escritos num determinado momento, ou pela pessoa, ou por alguém, e essa pessoa, como um poeta, um compositor, resolveu colocar em letras aquilo, o evento, o fato, o episódio que a pessoa, ou mesmo a nação de Israel, tinha passado. Então isso é preciso que a gente compreenda isso. Quando nós lemos um texto desse, a gente vai aprofundar daqui a pouco, nós compreendemos melhor. Mas agora voltando especificamente para o texto. A primeira coisa que me vem à mente, quando eu leio um texto como esse, é que o nosso Deus, irmãos, é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de restauração. Louvado seja o seu nome por causa disso. Nós precisamos crer que esse Deus é poderoso para restaurar, que esse Deus é poderoso para nos fazer recomeçar. E talvez essa restauração,
ou esse recomeço esteja passando por muito tempo, e a gente mitigando, e a gente postergando, e a gente precisando, mas eu vejo, quando leio toda a Escritura Sagrada, que o Deus que nós servimos é um Deus de restauração, é um Deus de recomeço, é um Deus de novos princípios, de novos começos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu creio que talvez, se nós abríssemos o microfone aqui, para que houvesse testemunho da parte de cada um de vocês que está aqui, eu creio que a grande maioria já passou por algum momento espiritual na sua vida, eu estou falando em termos espirituais, principalmente, de que você teve que recomeçar, de que você talvez esfriou na fé, e aí as coisas pareciam desandar, e aí Deus, de alguma forma, usou uma pregação, usou uma música, usou um irmão, usou a palavra, e você foi tocado por Ele, e você foi renovado por Ele, e você foi animado por Ele. Eu não tenho dúvida disso. Talvez alguém tenha pecado, um pecado considerado para você extremamente vergonhoso, cometido algo que você disse, não, Deus não vai me perdoar, mas um dia novamente você ouviu falar sobre a graça abundante do nosso Deus, de que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, de que esse Deus é um Deus perdoador, de que esse Deus é um Deus misericordioso, de que Ele faz com que os nossos pecados se dissipem como as nuvens se dissipam no céu, e Ele faz com que o nosso pecado, que seja como escarlata, se torne mais branco e mais alvo do que a própria neve. Você creu nisso, você se apropriou da graça perdoadora do Senhor, e você se sentiu perdoado e livre de toda a culpa, e você se levantou e continuou amando e servindo a Deus. Eu sei disso, irmãos, eu sei disso. Mas uma segunda coisa me vem à mente e ao coração quando eu leio esse texto. Eu penso que essa simpatia imensa com esse texto, por causa da nossa proximidade com ele. Eu já falei isso inúmeras vezes para vocês. Nós lemos um salmo como esse, ou outros, e nós observamos na sua literatura, talvez uma outra frase que a gente se identifique, que a gente diga, caramba, eu já passei por isso, eu já vivi isso em algum momento da minha vida, eu estou passando por isso tem sido uma verdade em mim. Eu creio que é por isso que a gente se identifica tanto com esse livro. Falando sobre isso, eu me lembro de um grande teólogo, que dizem que é o sucessor de John Stott, chamado de Chris Wright. Ele falando sobre o livro de Salmos, ele diz algo que eu acho profundamente interessante. Ele diz, nenhum livro da Bíblia consegue juntar no mesmo texto palavras de fé e esperança, mas também de dor e consolo, palavras de alegria, mas também palavras de tristeza, palavras de ações de graças, mas também palavras de lamento, palavras de confissão, mas também palavras de perdão, palavras de ânimo e palavras de paz. E ele conclui o seu pensamento dizendo, o livro de Salmo fala de Deus como Ele realmente é, e da vida como costuma ser. Fala ao nosso coração e nos permite falar de coração também. Esse livro mostra Deus como Ele é, mas esse livro também traz essa percepção de quem realmente nós somos. Porque eu imagino, amados, que se nós também fizéssemos uma enquete aqui, de como está cada pessoa que entrou aqui nessa noite, eu penso que nós jamais teríamos uma uniformidade. Esse grupo iria apresentar, sim, uma resposta profundamente diferente dos nossos sentimentos, de como está a nossa vida, de como está a nossa espiritualidade. Guarde isso. E é interessante, amados, que este livro, ele pode se identificar conosco a partir de alguns, digamos assim, requisitos ou algumas situações
que o autor, que nós não sabemos direito quem foi, é creditado aos filhos de Corá, embora alguns estudiosos digam que seja um salmo davídico, que seja um salmo de Davi, alguns acham isso, mas ele aqui elenca uma série de sentimentos que ele vem passando, que ele vem sofrendo, e talvez a gente olhe para alguns desses sentimentos e a gente diga: caramba, eu passei por isso, ou eu estou passando por isso. Eu vou apenas citar rapidamente. Perceba que ele, no verso de número 3, ele fala de lágrimas. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ou seja, essa pessoa que compôs esse salmo era alguém que estava passando por alguma situação que estava o levando aos prantos, às lágrimas. Perceba que ainda no verso 3, na parte B, ele fala de um sentimento como se fosse de insulto, de um aparente abandono, porque ele diz que as pessoas ficam dizendo o tempo todo para ele: o teu Deus, onde está? E eu disse já várias vezes a vocês, talvez alguns de nós, Feijão, já tenha passado por isso. Uma pessoa olhar para você, e ver você passando tantas coisas, tantas situações, e falar para você: mas você não é crente? Mas você não é cristão? Elas só não dizem talvez o que os opositores desta pessoa dizem: o teu Deus, onde está? E ele diz que isso é continuamente. A pessoa ficava o tempo todo dizendo: o teu Deus, o teu Deus. Pelo um prisma espiritual, entenda, talvez aqui o sentimento fosse de um aparente abandono. O meu Deus me deixou, o Deus eterno e poderoso esqueceu de mim. O Deus que eu sirvo, que a Escritura mostra que um Deus é de bondade, de amor, de graça, de misericórdia, mas eu tenho recorrido tanto a Ele, e parece que Ele esqueceu de mim. Perceba que no verso 4, esse autor demonstra um profundo sentimento saudosista, irmãos. Quando ele diz: lembro dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Aí ele diz do que ele lembra. Ele lembra dos cultos, ele lembra da multidão que ia caminhando em procissão à casa de Deus. Ele diz que havia alegria, havia louvor, uma multidão que estava celebrando. É um sentimento de saudade, de profunda saudade que está no seu coração. Oh, amados, quantas vezes nós somos tomados assim? Confesso a vocês que eu até falei para os irmãos hoje de manhã: irmãos, eu tenho até sido admoestado com amor por alguns dos meus líderes. Pastor, deixe de falar de perda, pastor. O senhor está falando de perda direto, fica falando. Pastor, se concentre em quem está, e Deus vai nos ajudar e a gente vai crescer de novo. E eu louvo a Deus por esses homens e mulheres que têm ficado ao meu lado, e têm chorado, porque sabem das dores e dos sofrimentos. Mas eu confesso aos irmãos que eu passei por isso, irmãos. Desculpa que eu vou falar agora, né, Robinho? Maldito Facebook, né? Porque de vez em quando o Facebook faz memória. Aí, joga uma foto de 2015, 2016, e quando eu olho isso aqui lotado de um canto para o outro, o coração chega às vezes a ficar assim. E isso abate. Às vezes maltrata. Nós passamos por isso. Nós somos humanos. Nós temos sentimentos. Talvez algumas pessoas achem que não, mas temos. No verso 7, ele fala de grandes lutas, irmãos. Veja que no verso 7, ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso é um modo poético de dizer mais ou menos aquilo que a gente sofre muitas vezes nas praias, quando a gente vai entrar, uma onda derruba a gente tenta se levantar, a onda derruba de novo, a gente tenta novamente. De vez em quando as pessoas compartilham aqueles vídeos de rios, que uma pessoa vai entrar e leva aquela lapada, aí vai tentar de novo, leva outra lapada, e vai tentar novamente, leva outra lapada, e parece que muitas vezes isso acontece conosco.
A gente parece muitas vezes que quando começa a respirar, aí bah! Começa a respirar, bah! É isso que o autor está dizendo. No verso 9, ele parece mostrar um sentimento, meus irmãos e minhas irmãs, de aparente, de lutas, eu disse a vocês, mas no verso número 9 agora, perdão, de aparente esquecimento. Eu digo a Deus, por que tu esqueceste de mim, Deus? Eu estou lamentando o tempo todo. E finalmente, no verso 10, ele parece demonstrar um sentimento de insulto e confrontação, quando ele diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Novamente, né? O teu Deus, onde está? Onde está? Queridos, talvez nós chegamos aqui nessa noite, eu espero que você não esteja passando por nenhum deste sentimento, mas você sabe que na sua humanidade e fragilidade, você pode um dia enfrentar coisas como essa. Mas qual é a resposta que nós podemos olhar para a Escritura e para o texto, que pode nos ajudar em situações análogas a essa, em situações semelhantes a essa? Eu queria tirar 3 ou 4 coisas, eu estou tendo muito cuidado para a gente não terminar tarde esse culto nessa noite, eu botei o cronômetro aqui. A primeira coisa, irmãos, eu tenho vos repetido muitas vezes isso, é que deve existir em nós a consciência que lutas e dramas fazem parte de todos aqueles que servem e que amam a Deus. Vou repetir. Lutas e dramas fazem parte da vida de todos aqueles que servem e que amam a Deus, e nós precisamos estar conscientes disso. Seria muito bom que quando nós recebêssemos a graça do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo, nós estivéssemos imunes a tudo que é luta, a tudo que é drama, a tudo que é tribulação. Não. O fato de nós sermos cristãos não nos torna imune aos dramas, às lutas e às tragédias desta vida. Eu estava dizendo hoje de manhã, falando sobre o Evangelho, porque num determinado momento eu falei no Salmo 46 sobre lutas que Israel estava passando, e eu falei sobre isso. Eu disse: as pessoas não leem a palavra de Deus, elas não compreendem a palavra de Deus, e às vezes se sentem profundamente seduzidas por um evangelho genérico, um evangelho falsificado, adocicado, um evangelho que não fala de luta, que não fala mais de sofrimento, que não fala de problema. As pessoas querem chegar num culto como esse à noite e ter o seu ego massageado. As pessoas querem que os pastores sempre preguem que as suas necessidades sempre serão supridas, e nem sempre serão, queridos. Seria muito bom que nós não passássemos por doenças, patologias, enfermidades, mas nós passamos. Nós vivemos. Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse: Timóteo, saiba de uma coisa, todos aqueles que querem viver piedosamente haverão de sofrer perseguição. E essa cultura vitimizada que nós vivemos hoje, eu estava falando para os irmãos, isso tem sido terrível nos nossos dias. As pessoas não estão suportando a mínima coisa que seja. É a famosa geração do mimimi, geração Nutella, que não suporta carga, peso.
E é interessante, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês podem não concordar comigo, mas a minha experiência de vida e a minha experiência pastoral demonstra isso. Nós somos forjados no fogo. No fogo. Quando Deus quis falar com a nação de Israel, chamou Jeremias e disse: vai numa casa de oleiro e vê o que ele faz. Ele foi, viu um cara lá dando uma peneirada, tirando as coisas para fazer um vaso. É assim que Deus trabalha. Então tenha cuidado quando você estiver falando ou reclamando de lutas e provas, porque isso pode ser um mecanismo que Deus está usando para forjar a tua fé, para tornar você um discípulo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um crente melhor. Nós passamos por lutas e provas. A minha experiência pastoral demonstra, amados, e como demonstra isso? Como demonstra? Que quando os crentes estão passando pelos desertos, pelos vales, pelos apertos, eles não esquecem de chegar aqui para orar, de buscar a Deus, de estarem nos cultos, de estarem participando das lives, porque eles estão profundamente necessitados de Deus. O grande problema é que quando as coisas se solucionam, quando se resolvem, eles deixam Deus novamente. Nós temos que aprender, amados, que todos nós passamos por lutas, dramas e provas nesta vida. Mas esse texto me ensina uma segunda coisa. Deixe-me correr mais. Esse texto me ensina, amados, além disso que eu falei, que nós, quando nos encontrarmos em situações semelhantes, parecidas, nós devemos buscar renovar a nossa força em Deus. É a Deus que nós devemos buscar. É a Deus que nós devemos recorrer. O Salmo 46, o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade, no dia da fraqueza, no dia da luta, no dia da prova, no dia mau, eu posso confiar naquele que é poderoso. Eu posso recorrer àquele que tem todo o poder no céu e na terra, louvado seja o nome do Senhor. Amados e amadas, deixe-me dizer duas coisas em relação a isso. Às vezes, quando nós estamos passando pelos nossos dramas, nossas lutas, a primeira coisa que a gente faz, às vezes, é buscar um amigo, buscar um confidente, abrir o coração, falar isso é bom, é bom, é bom, é bom. Não deixe de fazer isso. Um amigo sincero, um amigo fiel, um amigo real, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar, querido e querida. Queridos, mais uma segunda coisa: quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus, esquecemos de Deus? Nós precisamos, irmãos e irmãs, confiar em Deus. A minha oração, creia, a minha oração diária, nos meus momentos mais íntimos e profundos, devocionais com o Senhor, tem sido exatamente assim: Deus, ajuda-me a crer que Tu és o soberano, que Tu és o poderoso, o Deus que é o Deus dos impossíveis, o Deus que continua reinando, o Deus que continua agindo, o Deus que continua sobre tudo e sobre todos. Parece que nós vivemos, eu tenho dito isso, irmãos, uma geração muito ligada ao ceticismo, à incredulidade. Por favor, amados, nós não podemos cair no erro da religiosidade.
Nós não podemos cair no erro do nominalismo. Eu tenho dito isso aqui, domingo após domingo a vocês, domingo após domingo a vocês. Eu não posso estar cumprindo tabela, eu não posso apenas estar cumprindo agenda espiritual. Irmãos, isso não vai cuidar de vocês, não vai te ajudar. Não, eu preciso de intimidade com o Senhor, eu preciso continuar confiando nele, eu preciso continuar crendo nele, ainda que todas as coisas à minha volta estejam dando errado. Eu sei que ele é o Senhor da história, eu sei o final da história, e no final da história Jesus já venceu. Isso é bênção demais, amados. E é dele, somente dele, que nós devemos buscar renovar o nosso ânimo, a nossa força. Hoje eu conversava com uma pessoa sobre exatamente isso, e Deus sabe todas as coisas. Eu estava pensando, enquanto as meninas estavam aqui, os meninos cantando, como Deus sabe todas as coisas, falando para essa pessoa de que ela precisava sim de ajuda profissional. Eu não tiro a ajuda profissional, amados e amadas, em alguns casos, em algumas situações eu já recorri à ajuda profissional, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, e foi importante num determinado momento da minha vida, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é o Deus que age, que o nosso Deus continua curando, que o nosso Deus continua renovando, que o nosso Deus continua animando, que é Ele que levanta o abatido, é Ele que levanta o desanimado e faz com que ele continue produzindo para a glória do Senhor. Quantas vezes nós achamos que a coisa acabou? Eu já passei por isso tantas vezes, irmãos. Não dá mais, a coisa já acabou. Assim como Elias, diante daquele momento de depressão que ele teve: Deus, eu estou só, a coisa acabou, não dá mais para continuar. Deus trata o profeta, nós sabemos disso, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18 e 19, Deus trata o profeta. Mas é interessante, quando o profeta acha que acabou tudo, que não tem mais caminho para ele, Deus fala para ele: não acabou não, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e você ainda vai ungir um profeta para ficar no teu lugar. Você acha que acabou? Eu sou teu Deus, eu estou contigo, eu te animo. É isso aí, amados. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, por favor. Aleluia. Você abriu no livro do profeta Isaías 40. Diga amém. Agora, eu não sei qual é a tua versão, mas leia comigo do verso 28 ao verso 31, essa palavra profética do profeta Isaías. Leia bem forte, leia comigo, vamos lá? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Vamos lá agora. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mortos certamente cairão. Agora bem bonito, vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que o esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu creio nessa promessa de Deus, e falo-vos de todo o meu coração. Não poucas vezes eu já experimentei-a na minha vida pessoal e na minha vida ministerial. Agora, queridos e queridas, deixe-me dizer uma outra coisa que eu creio que é plena verdade, que está nesse texto. Às vezes até essa renovação de ânimo, essa renovação espiritual, ela pode até demorar um pouco
em nossa vida. Mas aí esse texto bíblico me ensina uma coisa, sabe? Que está no verso número 8. Leia comigo o verso número 8, por favor, vamos lá. O que é que diz o verso 8? Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Só a parte A que é que diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Deixe-me dizer uma coisa a você, querido. Eu creio no Deus que no meio da luta da gente, no meio da prova da gente, no meio do fogo, no meio do deserto, do vale, chame como quiser, é um Deus que concede graça e concede misericórdia. É o Deus que está conosco nessa jornada. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio que esse Deus está conosco. Está difícil, mas tem graça suficiente para a gente suportar. Está difícil, mas a misericórdia de Deus inunda o nosso coração, trazendo a convicção de que Ele está conosco. Lembra-se de Paulo? Eu orei 3 vezes para que ele tirasse esse espinho da minha carne, que ele chama de emissário de Satanás. A gente não sabe o que era aquilo. Há muitas suposições, eu não quero fazer nenhuma. Eu não sei o que era. Eu sei que Paulo chamou de esbofeteador de Satanás, esmurrador do diabo. Devia ser uma coisa ruim pra caramba. E ele disse: eu orei 3 vezes a Deus: Deus, tira isso de mim. Deus olha lá de cima para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Zé Fini, Paulo. Aí Paulo diz assim: agora eu estou entendendo que essa fragilidade me fortalece. E é interessante que ele diz que ele tinha isso daí para que ele não se ensoberbecesse. Ou seja, talvez Paulo, curado disso daí que ele tinha, ou livre desse daí que ele tinha, fosse um egoísta, um vaidoso, um orgulhoso. Pense nisso. Às vezes isso é uma maneira de Deus nos humilhar, deixarmos-nos no nosso lugar. Irmãos, 2 semanas atrás, nós estávamos aqui no culto de homens, 20 homens estavam aqui, e o irmão Joselito convidou um menino, eu não sabia quem era o menino, e quando esse menino chegou, eu olhei para ele, não conheci de barba e tal. Aí o Joselito disse quem era. Eu falei: meu filho, é você? Porque ele foi meu aluno 12 anos atrás em teologia. E a gente conversou ali e tal, os cabas tomando café aqui. E aquela noite foi uma noite memorável. Quem estava aqui, até eu falei dela ontem, porque esse menino fez uma exposição de Tessalonicenses linda, que eu passava a noite toda ouvindo esse menino expor o livro todinho, se ele quisesse. Mas ninguém sabe o que ele conversou comigo aqui antes do culto. Ele contou chorando o que ele estava passando. Irmãos, eu não posso dizer que eu não pedi permissão a ele para dizer o que ele vem passando, esse menino. Mas é uma luta que você não, inimaginável, que você não possa imaginar. Eu falei para ele assim: mano, irmãos, eu fiquei profundamente quebrantado. Eu falei: cara, eu vou orar por tu todo dia. Eu falei: mano, como é que você está suportando isso? Ele olhou para mim assim e disse: meu pastor, a graça de Deus. Ele disse: se não fosse a graça, pastor, eu não suportaria um dia, mas essa graça todo dia se renova sobre a minha vida. E eu não brigo com Deus. Eu não brigo com Deus, pastor. Eu aprendi a conviver com a graça de cada dia.
O salmista diz: durante o dia, eu experimento a tua misericórdia. Amados e amadas, talvez você esteja precisando experimentar essa graça de Deus, que ela já está liberada para nós. Talvez haja a necessidade de você mergulhar nessa graça, confiar nessa graça, esperar por essa graça. Eu quero terminar, irmãos. Eu vou dar uma resumida aqui. Vou suprimir um ponto. Eu quero terminar dizendo o seguinte: somente em Deus devemos depositar nossa total esperança. Amém, amados? Veja, a expressão porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você percebe nesse salmo que é como se fosse aquilo que nós chamamos de estribilho, como se fosse o coro. 3 vezes ela é repetida: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eu não tenho dúvida que eu creio que o que Deus quer revelar através, se nós entendemos que isso é um texto inspirado por Ele, é que há algo muito importante que nós devemos aqui exercitar, é depositar a nossa esperança no Senhor, é continuar crendo que nós podemos esperar por Ele, porque o nosso Deus é um Deus que não decepciona, é um Deus que não o engana, é um Deus que vela por cumprir a sua palavra. E nós temos alertado, querido e querida, como essa geração, como esse tempo, as pessoas tendem a confiar em homens, depositar em homens toda a sua esperança e a sua confiança, às vezes em pessoas próximas, às vezes em instituições, em organizações, mas todas elas são falíveis, falham. Mas há um Deus que nós podemos depositar nele a nossa esperança, porque esse Deus não falha, louvado seja o seu nome. Somente em Deus a minha alma espera. Somente em Deus espera a minha alma no Senhor. E quando nós lemos, irmãos, permita-me terminar com o Evangelho, fazendo um link aqui com Jesus Cristo. Quando nós lemos o Evangelho, nós nos deparamos com tantas pessoas e situações praticamente aos nossos olhos irreversíveis, ou praticamente impossíveis. Nós nos lembramos de Jairo com a sua filha enferma e que veio à morte, mas que Jesus trouxe a vida. Nós nos lembramos daquela mulher hemorrágica com 12 anos, com fluxo de sangue, tinha gastado tudo, indo de mal a pior, e o Senhor a curou. Nós nos lembramos do cego de nascença, onde os discípulos queriam saber a origem do seu problema, e Jesus o curou. De leprosos, nos lembramos do jovem gadareno atormentado, quebrando grilhões. Lembramos-nos da mulher adúltera que quase era apedrejada. Lembramos-nos de Zaqueu. Tantas pessoas da palavra de Deus sem esperança, sem saída, mas se encontraram com Jesus Cristo, e as suas esperanças e suas vidas foram profundamente transformadas. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que pode nos renovar, e o Deus em quem nós podemos colocar nossa total esperança. Eu queria chamar somente o pessoal do instrumental aqui, amados, somente. Rapidamente.